Graça, misericórdia e paz da parte do nosso Deus triuno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Seja bem-vindo, meu irmão, minha irmã, a uma de nossas mídias sociais do Ministério Cinco Solas. Eu me chamo Eduardo Freitas e eu estou sempre no ombro de gigantes. Não os gigantes Néfilins, que nós temos considerado nesses nossos breves estudos devocionais, mas os grandes gigantes inspirados por Deus, iluminados por Deus, que entregaram suas vidas a Deus para a propagação do seu reino e da sua santíssima palavra. Que gigantes são esses, irmão Eduardo? Eu sempre gosto de dizer para vocês, os gigantes da palavra de Deus, os gigantes da patrística, os gigantes da reforma protestante, os gigantes do puritanismo inglês, os gigantes do neocalvinismo holandês e os gigantes do neopuritanismo. São esses gigantes, os quais, com a graça do Senhor, eu e você, a cada dia, nós subimos um pouquinho mais para podermos chegar nos seus ombros e podermos ver o mundo que nos cerca de uma maneira mais ampla, de uma maneira mais adequada, de uma maneira mais piedosa, tudo em conformidade com a palavra do Senhor. Se você ainda não está inscrito aqui no nosso canal, considere inscrever-se. Aqui em cima, principalmente, eu encorajo a você a entrar no nosso grupo principal de estudos na plataforma que nós temos lá no Telegram. Aqui em cima tem t.me/5solasoficial. Este é o link para você poder entrar no nosso grupo do Telegram, onde nós temos diversas salas de aula, onde você poderá estudar diversos temas bíblicos com esses enfoques, com base nos estudos e na produção teológica e intelectual desses gigantes. Lá nós temos também os chats, onde poderemos conversar, interagir. Lá você pode, inclusive, ter maior comunhão com irmãos de fala portuguesa do mundo inteiro. Nós temos pessoas do mundo inteiro que fazem parte justamente deste nosso canal no Telegram. E lá também você pode, caso queira, participar de um discipulado pessoalmente comigo, se você for homem, e se você for mulher, você pode participar de um discipulado pessoalmente com a minha querida rainha, minha esposa. E nós fazemos também aconselhamentos bíblicos cristãos para nos aprofundarmos cada vez mais na piedade do Senhor e ajudarmos os irmãos, as irmãs que têm precisado de um aconselhamento mais pessoal, de um aconselhamento mais íntimo, de acordo com a palavra de Deus. Então considere inscrever-se neste nosso canal no Telegram. Meus amados, é com muita alegria que nós daremos continuidade a esse nosso breve estudo devocional que temos feito aqui no livro de Gênesis. Então, vamos abrir as nossas Bíblias para podermos ler o que a palavra de Deus tem para nós hoje, neste devocional. Vamos ler juntos? Abra a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 6, e hoje nós leremos a perícope que vai dos versículos 5 ao versículo 8. Gênesis capítulo 6, versículo 5 ao versículo 8. Vamos ler? Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração.
Então, se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Palavra do Senhor. Vamos orar? Senhor, nosso Paizinho amado, muito obrigado por essa oportunidade, por esse privilégio de podermos abrir Tua Palavra, considerarmos o que Tu tens para nos ensinar, para nos determinar no dia de hoje. Abençoe a nossa vida, para que nós possamos, Senhor, não sermos meros ouvintes da Tua Palavra, mas para sermos praticantes. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, que são muitos. Não permita, Senhor, que em nenhum momento possa ser dito, ensinado ou aprendido qualquer heresia nesses nossos breves estudos devocionais. Toma conta de nós, leva a nossa mente cativa à Tua Palavra. É o que te pedimos no nome santo e amado do nosso único Senhor e Salvador Jesus Cristo, na dependência do nosso Mestre e Professor, o Espírito Santo, Teu verdadeiro e único intérprete definitivo da Tua Palavra. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, estamos então considerando o capítulo 6 do livro de Gênesis, onde nós temos aí o relato da perversidade tendo aumentado em uma escala gigantesca no mundo primitivo. Bem como, em decorrência desta escalada da perversidade, da impiedade no mundo, nós podemos observar a decisão, o decreto do Senhor Deus de destruir o mundo por meio do dilúvio e também da graça do Senhor de ter poupado a vida do seu povo eleito na pessoa e família de Noé. Como sempre fazemos, vamos dar uma olhada nas versões que temos em português das Santas Escrituras deste mesmo texto, para podermos, com a graça de Deus, compreendermos melhor esta perícope a qual nós estamos nos debruçando. Vamos abrir a nossa ferramenta de compreensão do texto? Nós acabamos de ler a versão ARA. Nós iremos ler agora a versão NAA, a NVI, a RC 1914 e a NTLH. Vamos lá? A NAA diz o seguinte: o Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mau. Então, o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra, e isso lhe pesou no coração. Versículo 7, ainda na NAA. O Senhor disse: farei desaparecer da face da terra o ser humano que criei. Destruirei não apenas as pessoas, mas também os animais, os seres que rastejam e as aves dos céus, porque estou triste de havê-los feito. Vamos ao versículo 8. Porém, Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Então, esta é a versão da NAA. Vamos agora à NVI. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal.
Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os grandes animais, os pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Vamos agora a RC de 1914. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Vamos a NTLH. Quando o Senhor viu que as pessoas eram muito mais e que sempre estavam pensando em fazer coisas erradas, ficou muito triste por haver feito os seres humanos. O Senhor ficou tão triste e com o coração tão pesado que disse: vou fazer desaparecer da terra essa gente que criei, e também todos os animais, os seres que se arrastam pelo chão e as aves, pois estou muito triste porque os criei. Mas o Senhor Deus aprovava o que Noé fazia. Então, meus amados, estas são as versões que eu separei aqui na língua portuguesa para nós observarmos aqui justamente as opções de tradução que os eruditos na nossa língua tiveram nesta perícope. Nós temos considerado todo este capítulo 6 no seguinte esboço: a escalada da perversidade, da impiedade dos seres humanos na Terra em decorrência desta queda, escalada esta que culmina com a união perversa, antinatural de seres espirituais, os anjos caídos, com mulheres, união esta ímpia, perversa, não natural, que gerou os Néfilins, os gigantes, e a consequente decisão de Deus destruir o homem e a terra, e concluindo esse esboço do capítulo 6 com a graciosa misericórdia de Deus em salvar o seu povo eleito na pessoa de Noé, sua família, na arca. Por esse motivo, nós temos justamente no livro do comentarista Dr. Carlos Oswaldo Cardoso Pinto, na sua obra Foco e Desenvolvimento no Antigo Testamento, nós estamos aqui no item D do comentário dele a justamente toda esta porção da palavra de Deus, o capítulo 6 inteiro, que nós temos considerado, hoje especificamente os versículos 5 a 8, mas o professor Carlos, Dr. Carlos, ele nos apresenta justamente aqui o seguinte texto, aqui no item D, no seu comentário.
A reação de Javé à difusão do mal na terra foi o julgamento universal do dilúvio, abrandado por sua graça, por meio da qual uma família e animais representativos foram preservados para a continuidade de sua promessa. Isso aqui ele destaca dos versículos 1 do capítulo 6 e vai até o capítulo 9, versículo 17. Toda essa história aqui do item D do comentário dele. Dos versículos 1 a 8 do capítulo 6, ele destaca essa porção o seguinte: a dispersão e a profundidade do mal sobre a terra alcançam tal limite que Javé anuncia sua decisão de exterminar a humanidade. E essa decisão ele divide aqui em dois principais tópicos, um que vai dos versículos 1 ao versículo 4 e um que vai do versículo 1 ao versículo 8, que é mais abrangente. Aqui do versículo 1 ao versículo 4, o professor Carlos diz assim: a forma exagerada e egoísta com que a humanidade buscava o prazer e a fama trouxe à tona o anúncio da retirada da proteção de Deus sobre a humanidade. E na porção maior do versículo 1 ao versículo 8, ele diz assim: a reação de Deus frente à completa depravação da humanidade foi de tristeza e juízo justo, bem como de favor imerecido a um indivíduo. Então, aqui nós iremos nos deter neste comentário do professor Carlos. Aqui o professor Carlos destaca justamente o julgamento universal do dilúvio, que foi abrandado, mitigado pela sua graça, concedida de forma imerecida a Noé e sua família, e estendida a animais representativos de cada uma das suas respectivas raças, que foram preservados especificamente para a continuidade desta promessa. O professor Carlos também nos aponta que esta ira justa de Deus, ela se deve a essa dispersão, a esta escalada geral que acontece do mal por sobre a terra, demonstradas por conta da busca incessante destes seres humanos antediluvianos por prazer, por fama, aumentando-se cada vez mais a violência, a iniquidade, a busca de poder desenfreado, a completa depravação da humanidade em decorrência deste coração caído, pecaminoso, ímpio, rebelde, tanto em virtude da queda do nosso primeiro pai Adão, naquilo que nós chamamos de pecado original, como também nos nossos próprios pecados. Então isso é muito bem acentuado pelo professor Carlos aqui no seu comentário. Existem algumas palavras, algumas passagens dessa perícope que eu gostaria de acentuar com os irmãos. Então, por exemplo, aqui no versículo 5, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. São tantas palavras aqui importantes que nós poderíamos considerar. Primeiramente, me traz aqui à mente esta palavra aqui, viu. Vou deixar marcadinho aqui. Esta palavra aqui, viu. Deixa eu colocar em outra cor aqui.
Pronto. Viu? Essa palavra do hebraico, ra'ar, ela dá o sentido de examinar, ver, inspecionar, perceber, considerar. Então, repare que não se trata aqui de uma decisão como se pudesse haver uma decisão precipitada do Senhor Deus. Não. Por meio desta palavra, ra'ar, que no hebraico é escrita dessa forma assim, ra'ar, nós temos aqui o Retz e o Aleph. Ra'ar, que significa ver, examinar, inspecionar, perceber, considerar. Então, note que este ver, no hebraico, ele não é meramente uma atitude de passar a vista e dar uma olhadinha, como se poderia pensar na língua portuguesa, mas ela tem a ver com examinar, inspecionar, considerar detidamente. Então o Senhor, ele observa, ele examina, ele inspeciona, ele considera detidamente o proceder do homem. Então, observe que isso não é como disse anteriormente, uma mera olhadela ou simples precipitação, como se isso fosse possível do Senhor Deus. Não. O Senhor Deus, ele é santíssimo, ele é perfeito, ele é longânimo em misericórdia e em bondade. Então ele examina detidamente a conduta do homem. Ele inspeciona de maneira prolongada, continuada. Ele percebe, ele considera a atitude do homem. Então, nesta consideração detida, demorada, acurada, tal como um juiz, ao ler um processo, ao se inteirar de todas as provas que existem no processo, é desta forma que Deus, ele observa o que tem acontecido. E nesta inspeção, nesta consideração, o Senhor Deus, ele observa a maldade. Ele observa justamente a maldade do homem por sobre a terra. Esta maldade, ela tem se prolongado. Esta maldade, ela tem se multiplicado. Ela não é meramente pontual. Ela tem crescido, ela tem se multiplicado nesta terra. E não só isso. Todo o desígnio do coração do homem tem sido mal. Todo o desígnio. Aqui é a totalidade. A palavra em hebraico é kol. Kol. Todo o desígnio, a totalidade. Cada um dos elementos do ser humano tem se tornado continuamente mal. Não é somente a mente, não são somente as ações, é todo o ser humano como um todo.
tem se tornado mal. Os seus pensamentos, a sua palavra, as suas ações, as suas omissões, todos os desígnios do seu coração, do seu leb em hebraico, do seu ser interior, da sua mente, da sua vontade, a sua inteligência. Então observe, meus amados irmãos, que neste versículo nós observamos nestas palavras que eu tenho apontado para os queridos irmãos, que o Senhor Deus se detém, Ele faz uma consideração demorada, acurada, detida de tudo o que tem acontecido na terra, e Ele observa que esta maldade do ser humano não só tem se multiplicado de forma contínua, mas tem se estendido em toda a inteireza do ser desse ser humano, desde o seu coração, do seu leb em hebraico, atingindo sua mente, suas palavras, suas ações, suas omissões. Então toda a vida deste ser humano antediluviano está terrivelmente manchada pelo pecado. Pelo pecado. Nesse sentido, eu separei aqui para os irmãos justamente também o comentário do puritano Matthew Henry, onde ele, falando um pouco do esboço de todo este capítulo 6, eu gostaria de trazer para os irmãos, antes de prosseguirmos ao versículo 6 desta perícope, eu queria mostrar para os irmãos aqui este comentário do puritano Matthew Henry, onde ele nos mostra como ele compreende em sua totalidade este capítulo 6. Então, deixa eu colocar para os irmãos aqui, para nós lermos juntos esta introdução a este comentário que o puritano Matthew Henry tem do capítulo 6 de Gênesis. Assim diz: a coisa mais notável que temos registrado a respeito do velho mundo é a destruição dele pelo dilúvio universal, cujo relato começa neste capítulo, onde temos 1. A iniquidade abundante daquele mundo perverso, aqui nos versículos 1 a 5 e versículos 11 e 12. 2. O justo ressentimento do Deus justo por causa dessa iniquidade abundante e sua resolução sagrada de puni-la, nos versículos 6 e 7. O item 3. O favor especial de Deus a seu servo Noé. E aí, neste item 3, que ele divide aqui o capítulo 6 em 3 principais temáticas: a iniquidade abundante daquele mundo. Em segundo lugar, ele fala do justo ressentimento de Deus por causa desta iniquidade abundante. E no terceiro, que é o favor especial de Deus a seu servo Noé, ele divide aqui justamente também em 3 subtópicos. O favor especial de Deus a seu servo Noé, demonstrado 1. No caráter dado a ele. 2. Na comunicação do propósito de Deus para ele. E 3. Nas instruções que ele deu para fazer uma arca para a sua própria segurança. 4. Também
no emprego dele para a preservação do resto das criaturas. E por último, quinto lugar, a obediência de Noé às instruções dadas a ele. Então nós temos aqui esse item 3, divididos no caráter de Noé, na comunicação que Deus faz a ele, do seu propósito, na instrução que o Senhor Deus dá a Noé para a construção da arca, na preservação que o Senhor fará, tanto do povo eleito em Noé e sua família, bem como de criaturas representativas desta justa ira, do dilúvio, e da obediência de Noé a essas instruções. Então, Matthew Henry, ele faz esse esboço aqui, que eu achei por bem também trazer aos irmãos. Eu separei também um texto aqui de Calvino, especificamente aqui do versículo 5º que nós estamos considerando. Eu estou aqui com o comentário de João Calvino aberto na minha biblioteca do Kindle, que é a sua série de comentários bíblicos que João Calvino fez, e aqui no caso o livro de Gênesis que João Calvino tem comentado. Então, vamos ler aqui o que é que João Calvino, o grande reformador de Genebra, nos ensina deste versículo 5º. João Calvino fala assim: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado. Moisés dá seguimento ao tema ao qual acabara de fazer alusão, que Deus não foi severo demais, nem precipitado em exercer punição sobre os perversos do mundo. E ele apresenta Deus falando segundo o modo dos homens, por uma figura que atribui a Deus afetos humanos, porque ele não poderia expressar de outro modo, que era muito importante saber, ou seja, que Deus não foi levado a agir apressadamente ou de um modo superficial a destruir o mundo, pois pela palavra viu, que nós vimos agora há pouco no hebraico, Moisés indica longanimidade contínua, como se dissesse que Deus não proclamou sua sentença para a destruição dos homens até que, após observar bem e considerar demoradamente o caso, viu que para eles não havia solução. Além disso, o que segue enfatiza ainda mais que a maldade do homem se havia multiplicado. Então aqui Calvino acentua aquilo que nós observamos quando vimos a palavra viu no hebraico, que tem esse sentido de considerar detidamente. E Deus considerou detidamente, como nos ensina aqui Calvino, esta maldade do homem que havia se multiplicado. Calvino continua: ele poderia ter perdoado os pecados de menor gravidade, se só numa parte do mundo reinasse a impiedade e outras regiões permanecessem isentas de punição, mas não foi o caso, né? Calvino prossegue: agora, porém, quando a iniquidade atingiu seu ponto máximo e de tal modo permeou toda a terra que a integridade já não possui mais sequer um canto, segue-se que o tempo do castigo chegou. Em toda parte, pois, reinava uma incomum perversidade, de modo que toda a terra se cobrira com ela. A partir disso, percebemos que ela não foi submersa pelo dilúvio de águas até que, primeiramente, fosse imersa pela poluição da perversidade. Então, Calvino diz aqui que antes da justiça do Senhor ter inundado a terra já estava inundada de perversidade, impiedade e pecado.
Calvino continua aqui no versículo 5º, nos ensinando o que ele tem para nos dizer. Nesta passagem, era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Calvino diz: Moisés remonta a causa do dilúvio aos atos externos de iniquidade. Agora ascende mais alto e declara que os homens não apenas eram perversos por hábito e eram maus por costume, mas que a perversidade se arraigara em seu coração com extrema profundidade, tirando qualquer esperança de arrependimento. Aquilo que nós dissemos, quando vimos no hebraico a palavra coração. Todo ser do homem, o seu íntimo, os seus pensamentos, as suas afeições estavam corrompidas pelo pecado. E Calvino continua: certamente ele não poderia ter asseverado com mais veemência de que a depravação era tal que não se poderia curar com nenhum remédio moderado. De fato, pode suceder que os homens algumas vezes se afundem no pecado, embora seja possível que reste nele algo de uma mente sã. Moisés, porém, nos ensina que a mente daqueles de quem ele agora fala era tão completamente imbuída com iniquidade que nada apresentavam senão que devesse ser condenado. A totalidade do ser humano estava imersa no pecado. E Calvino se detém ainda mais, pois a linguagem que ele emprega é muito enfática. Poderia ser suficiente ele dizer que seus corações eram corruptos. Porém, não satisfeito com essa palavra, assevera expressamente todo o desígnio do seu coração. E acrescenta a palavra continuamente, negando que houvesse sequer uma gota de bem misturada com ele. Calvino se detém ainda mais nessa palavra continuamente. Ele diz assim: alguns explicam essa partícula da seguinte maneira: desde a mais tenra infância, como se quisesse dizer, a depravação dos homens é imensa desde o momento de seu nascimento. No entanto, Calvino explica, a interpretação mais correta é que o mundo de então se tornara tão empedernido em sua perversidade e se achava tão longe de qualquer reparo ou de nutrir qualquer senso de penitência, que se tornava cada vez pior à medida que o tempo avançava. E além do mais, que não era insensatez de uns poucos dias, mas a arraigada depravação que os filhos recebiam por direito hereditário. Depravação que os filhos recebiam por direito hereditário, transmitido aos pais, aos seus descendentes. O pecado original. Calvino aqui está falando do pecado original que todos nós herdamos do nosso primeiro pai Adão. Contudo, ainda que Moisés descreva a perversidade que naquele tempo prevalecia no mundo, infere-se com propriedade consistentemente a doutrina geral. Muito menos distorcem temerariamente a passagem quem a estende a toda a raça humana. Assim, quando Davi diz: declara-os culpados a Deus, caiam por seus próprios planos, rejeita-os por causa de suas muitas transgressões, pois se rebelaram contra ti. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Aqui Calvino cita Davi no Salmo 5, versículo 10 e capítulo 14, versículo 3. De fato, ele deplora a impiedade de sua própria época. Contudo, Paulo, em Romanos capítulo 3, versículo 12, não hesita em estendê-la a todos os homens de todas as épocas, e isso com justiça, pois essa não é mera queixa acerca de uns poucos homens, mas uma descrição da mente humana, quando entregue a si própria, destituída do Espírito de Deus. Portanto, é muito apropriado que a obstinação dos homens, que tão imensamente havia abusado da bondade de Deus, seja condenada nessas palavras. Contudo, ao mesmo tempo, exibe-se claramente a verdadeira natureza do homem, quando privada da graça do Espírito.
a verdadeira natureza do homem, meus amados, quando privado da graça do Espírito. O que Calvino aqui nos ensina é que a Bíblia nos aponta desde Gênesis esta doutrina da depravação total em virtude da queda, de que todo homem nasce já perdido, morto em seus delitos e pecados. Que a natureza humana após a queda ela foi corrompida de tal forma que é impossível este homem agradar a Deus, é impossível este homem a se arrepender eficazmente do seu pecado, da sua rebeldia. Se o Espírito Santo não regenera este ser humano e devolve ao status quo anterior à queda, nesta regeneração, possibilitando a este homem que estava, por natureza de sua queda, morto e completamente condenado por sua rebeldia ao inferno eterno, é impossível este homem, permanecido neste estado de queda, em sua natureza corrompida, a chegar-se a Deus. Este homem se afasta de Deus, foge de Deus. Como nós vimos a primeira atitude de Adão e sua esposa Eva, ao terem pecado, de vergonha de se esconderem de Deus. Então, meus amados, o que nós podemos observar é que tanto Matthew Henry, o puritano, quanto o professor querido de Genebra, Calvino, nos ensinam é que esta perversidade aumentou de tal maneira que, tendo o Senhor observado, visto, considerado a multiplicação desta maldade, vendo o Senhor que o ser humano em sua totalidade estava corrompido, aqui no versículo 6, nós temos, para nossa tristeza e vergonha, a consequência deste justo entendimento advindo desta detida consideração e análise que Deus faz da raça humana. Vamos aqui para o versículo 6. Vamos desmarcar aqui. Vamos nos deter agora no versículo 6. Então, se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Então nós temos aqui duas palavras que em um primeiro momento nos trazem espanto, porque nós sabemos que o Senhor Deus não é homem para ter sentimentos e atitudes humanas, mas nós vimos que Calvino nos aponta que quando Deus se comunica, se revela com o ser humano, Deus, ele se utiliza para que nós possamos compreender de palavras que nos são compreensíveis. Então ele usa aqui o arrependeu e o pesou para descrever aquilo que ele está sentindo ao ter observado detidamente aquilo que vimos no versículo 5. Então esta palavra em hebraico
Vamos abrir aqui. Esta palavra arrependeu, que na sua raiz ela significa Naham, Naham, Naham. Significa estar arrependido. Significa literalmente sentir remorso. Agora, não perceba isso, meus amados irmãos. Não entenda como se Deus tivesse esse sentimento humano de realmente arrepender-se, de tentar consolar-se, de sentir remorso, de confortar-se, ou confortar. Não. Aqui Deus está usando uma palavra humana que nós compreendemos. Nós sabemos o que é se arrepender. O sentido aqui é que Deus quer dizer assim, olha, sabe quando vocês criam um filho e vocês cuidam, e vocês protegem, e vocês alimentam, e vocês o cercam de amor e carinho e cuidado. E esse filho se volta contra vocês. E esse filho se rebela contra vocês. E esse filho às vezes quer destruí-lo. Esse sentimento que eu estou tendo agora, esse sentimento que vocês têm, Naham, de estar arrependido, é esse sentimento que eu estou tendo. Então o Senhor Deus, ele revela a Moisés por meio dessa palavra em hebraico, Naham, a raiz desta palavra hebraica. Ele nos mostra que ele está arrependido. E Naham, que aqui nós temos um iodzinho, mas a raiz é Naham. Nós temos aqui o Num, nós temos aqui o Hetz, e nós temos aqui um Men final. Nahem, que aqui nós temos a vocalização do E. Né? Então, Naham é como está no dicionário, mas ele está aqui conjugado como Nahem. A outra palavra que eu separei para os irmãos que em hebraico, na sua raiz, começa com esse Ain, com esse Tsetz, e por último com esse Betz. Aqui está a raiz, porque no hebraico os artigos e todas as conjugações elas vêm coladas na palavra no início. Então a raiz está aqui. Então temos a, seb. E aqui nós temos um iodes, nós temos um tav com a vocalização ie. Então nós poderemos ler e seb aqui. Itseb. Itseb. É uma raiz primitiva que vem da raiz atsab. A raiz é atsab, mas aqui está conjugado como itseb. Itseb. Significa ferir, doer, magoar, descontentar, aborrecer, distorcer. Então perceba, meus amados, que aqui é uma outra palavra em hebraico que Deus revela a Moisés. Sabe, Moisés? Quando você está se sentindo ferido, doído, magoado, descontente, aborrecido, é isso que eu estou sentindo. Eu não só estou arrependido de ter feito um homem,
mas esse arrependimento está me trazendo uma ferida, uma dor, uma mágoa, um descontentamento. Não que Deus estivesse, eu volto a dizer, meus amados irmãos, Deus não é homem para ter esses sentimentos. Deus ele não pode se arrepender, porque em Deus não há mudança. Deus é feliz eternamente. Deus não pode ficar magoado, descontente. Não existe WhatsApp para Deus. É o homem que tem WhatsApp. É o homem que se sente ferido, doído, magoado. Mas ele mostra para Moisés, olha Moisés, eu estou desta forma. Ferido, magoado, descontente, aborrecido. No meu coração. No meu coração. Então, neste versículo 7, nesse versículo 6, meus irmãos, nós observamos aqui o sentimento de Deus que ele manifesta a nós, o seu arrependimento, o seu pesar. Vamos prosseguir agora para o versículo 7. Vamos desmarcar tudo aqui. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Farei desaparecer. Vamos marcar aqui. Desaparecer. Então o Senhor, depois de ter visto no versículo 5, detidamente e demoradamente e longanimamente, esta maldade prolongada e multiplicada em toda a face da terra, em todo ser humano e na inteireza do ser humano, esta maldade. O Senhor Deus manifesta no versículo 6 o seu arrependimento, o seu pesar de ter feito o homem. Deus ele comunica a Moisés, depois desses dois versículos, comunica a Noé e é registrado por Moisés, aqui no versículo 7. Esta palavra tão pesada, desaparecer. Vamos ver no hebraico? Desaparecer. Aqui nós temos um Aleph, vocalizado com E, um Mem, Me, um Hetz, E, Mem, Chá e um Re final, Ar. Então podemos ler assim. Emechar. 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 No hebraico nós lemos da esquerda para a direita e a raiz está aqui. A raiz está desta palavra que está conjugada, está mexer. 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 E aqui, como nós temos um Aleph vocalizado aqui com E, mexer. Significa limpar, apagar. Então o Senhor Deus está literalmente comunicando a Moisés, revelando a Moisés aquilo que havia comunicado a Noé, que ele vai desaparecer, ele vai limpar, apagar, ele vai mexer.
o homem da face da terra, o homem que ele criou. Que sentença, meus irmãos. Que sentença. Uma sentença justa, tendo em vista aos versículos anteriores que nós vimos. Vamos prosseguir para o versículo 8. E não só, veja, isso é importante, não só o homem. E não só o homem, mas o animal, os répteis e as aves. E aqui cabe uma breve consideração. Ao contrário do que o mundo odierno ensina por meio dos radicais ambientalistas de que os seres humanos são apenas um apêndice de toda a natureza e de que nós seríamos, em tese, menos importantes do que a fauna e a flora, é o contrário. Gênesis nos mostra que o Senhor Deus criou o mundo material para nos servir, para nos sustentar, para nos dar conforto. Então, este mundo material, ele não foi criado por Deus para ser servido pelo ser humano. Não. Este mundo material foi criado para servir o ser humano. É por isso que nós temos um mandato cultural, tanto o mandado, a ordem de Deus para cuidarmos e para transformarmos de maneira santa e piedosa como mordomos de Deus o mundo, como nós temos o mandato com a letra T. Temos o mandado, que é a ordem, com a letra D, e temos o mandato com a letra T, que é a espécie de procuração de Deus que nós temos aqui na Terra para sermos o seu representante. Então, já que Deus irá destruir esse ser humano, ele vai destruir também os animais, os répteis e as aves que foram criadas para servirem de alguma forma ao ser humano. Por isso que o decreto de destruição engloba também os animais, os répteis e as aves dos céus. E aqui Deus, mais uma vez, fala do seu arrependimento. Uma justa sentença do Senhor. Vamos agora ao último versículo. E esse versículo é tão lindo, meus irmãos. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Noé achou graça. Noé achou graça. E aqui o sentido, meus irmãos, não está na pessoa de Noé. É óbvio que nós não podemos desconsiderar que Deus, aqui no versículo 8, ele, ao fazer a análise detida da raça humana, ele mostra a Moisés que havia um homem ali diferenciado no meio dos seus contemporâneos, no meio da sua geração. É o que nós iremos estudar na perícope seguinte. É que Deus diz a Moisés que não era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Ele era diferenciado. Mas até esta integridade, esta justiça que Noé tinha não vinha de si mesmo. Foi obra regeneradora do Espírito Santo agindo no coração de Noé por um decreto divino. Toda honra e toda glória seja dada a Deus e não a Noé. Então tem esse aspecto, que Deus ele derrama a sua misericórdia, a sua graça e torna Noé justo e íntegro no meio dos seus contemporâneos. Então Noé recebe esta graça, essa misericórdia de Deus, e depois
Noé acha graça diante do Senhor. E vamos ver a palavra em hebraico? Vamos abrir aqui. Graça. Nós temos aqui um re, vocalizado com o e, re, rem. Nós temos aqui um num final. Algumas consoantes no hebraico têm uma forma final. Então, esse aqui é o num, que tem o som de n, num final. Então, nós temos aqui rem. Rem. Rem significa favor, graça, às vezes até charme, elegância, aceitação. Então Noé achou favor, achou graça, achou aceitação diante do Senhor, a palavra rem. E isso, meus irmãos, vai ser justamente a manifestação da misericórdia, da longanimidade, da bondade do Senhor em preservar o seu povo eleito. Em preservar o seu povo eleito. Então, meus amados, o que é que nós podemos concluir como aplicação para a nossa vida disso que nós acabamos de ler? Nós podemos concluir, número 1, que todos nós nascemos mortos em nossos delitos e pecados em virtude de duas situações. Do pecado original do nosso primeiro pai Adão, que nos é transmitido desde bebezinhos, desde quando somos substância informe no ventre da nossa mãe, e depois pelos nossos próprios pecados. Estamos perdidos, não temos condições nenhuma de querermos nos arrepender dos nossos pecados, de querermos nos dirigir ao Senhor Deus. Não temos condições nenhuma. Segundo, o Senhor Deus, Ele regenera o nosso coração, nos dando condições de voltarmos ao status quo, de podermos ser atingidos pela sua graça em arrependimento, na pessoa de Cristo Jesus. Daí a importância de Noé, nesta perícope, que Noé é tipo de Cristo. Todo o Antigo Testamento aponta para Cristo. Nessa perícope do versículo 5 ao versículo 8 do capítulo 6, nós podemos ver Cristo aqui em Noé. Na pessoa de Noé, toda a humanidade, todo o povo de Deus eleito vai ser salvo. Na arca de Noé, tanto Noé quanto sua arca são tipo de Cristo, da salvação. Esta salvação que vai ocorrer em Cristo, na fé no Messias que havia de vir para o povo veterotestamentário, ou seja, o povo do Antigo Testamento, a igreja do Antigo Testamento, os cristãos do Antigo Testamento. Era esse o entendimento dos reformadores, dos puritanos, dos pais da igreja. Sim, podemos falar de igreja do Antigo Testamento. Podemos falar de cristãos do Antigo Testamento porque a fé deles era em Cristo. Porque Pedro nos ensina que o Espírito de Cristo estava na pessoa de Noé, pregando o Evangelho por 120 anos aos antediluvianos. Percebem? Então, meus irmãos, apliquemos essa perícope aos nossos corações. Nos arrependamos dos nossos pecados. Corramos aos pés de Cristo. Ele é a nossa arca. Ele é o nosso Noé. Mas agora, um Noé perfeito, uma arca perfeita que não pode ser destruída com o tempo, que não pode
plantar uma vinha e se embriagar e pecar. Cristo é a nossa salvação perfeita, completa, eterna, total, que nos salva por completo, que nos salva todo o nosso coração, todas as nossas afeições. Guarde no seu coração esta aplicação de tudo que nós falamos aqui. Aprenda. Cristo é a nossa arca de Noé. Cristo é o nosso Noé. Cristo é a nossa salvação. Arrependa-se do seu pecado. Busque a Deus enquanto você pode encontrá-lo. Jogue seus pés de Cristo. Peça perdão, que você será salvo. Em nome de Jesus. Muito obrigado, meus amados irmãos, por você ter ficado conosco até agora. Que Deus nos abençoe, nos guarde, nos proteja e até, se Deus quiser, ao nosso próximo e breve estudo devocional.